Ok. Passado esse trâmite, feita essa distribuição às comissões, vem a fase seguinte do processo legislativo, que são as emendas. O regimento interno estabelece um prazo único de 10 dias úteis. E aqui vai uma dica muito importante para vocês. Espero que façam o curso com a gente, todos vocês, mas uma dica de ouro. Os prazos do regimento interno são em dias úteis. Isso está perdido lá no finalzinho do regimento interno. Só quem ler todo o regimento interno é que descobre que é em dias úteis, tá? Então gravem isso, é em dias úteis. Só não é em dias úteis quando o próprio regimento interno declara que é em dias corridos, ou então quando o regimento interno repete prazos de outras normas de nível superior em que o prazo é em dias corridos. No caso da lei orgânica, por exemplo, tem muitos prazos da lei orgânica que são repetidos no regimento interno. Ali os prazos são em dias corridos, tá? Então tem esse detalhezinho, mas 10 dias úteis. Depois das emendas vem os pareceres das comissões, aí tem um relator designado para isso, e algumas proposições estão sujeitas a parecer, nem todas, porém. Então, quais que estão sujeitos a parecer? O que nós chamamos de pelo, é só que se fala apelo, viu? Não é o pelo, porque essa é uma sigla de proposta de emenda à lei orgânica. Depois temos o PLC, que é projeto de lei complementar, PL, projeto de lei, PR, aliás, PDL antes, projeto de decreto legislativo, PR, projeto de resolução, e alguns recursos dependendo da matéria. As matérias de natureza regimental estão sujeitas a recursos, as de natureza não regimental não estão. Mas isso tudo é explicado em aula, que não é tempo de explicarmos agora. Ok? Os prazos para parecer, outra questão importante. Aí depende do regime de tramitação. São 3 os regimes: urgência, prioridade e tramitação ordinária. Se for regime de urgência, 2 dias úteis. Se for prioridade, 5 dias úteis. E se for tramitação ordinária, 20 dias úteis. Então esses são os prazos, digamos, incomuns para pareceres. No parecer de mérito, pouco importa se a comissão aprova ou rejeite a proposição, ela segue o seu curso de tramitação, ok? Se o parecer for de admissibilidade, ou seja, a proposição atende aos requisitos de Constituição e Justiça, de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação, prossegue. E também se atende aos requisitos da legislação orçamentária, também prossegue. Já se o parecer for pela inadmissibilidade, só quem pode dar parecer de admissibilidade, CCJ e COF. Se for de inadmissibilidade, cabe recurso, porque ninguém é obrigado a concordar com a decisão do outro, correto? Essa é uma regra primária do direito. É o chamado duplo grau de, usar a palavra jurisdição, que não é bem aplicável aqui ao caso, mas é como se fôssemos o duplo grau, ou então o grau recursal. E aí cabe recurso. E o recurso segue essa mesma tramitação, e quem decide o recurso sempre é o plenário da CLDF. Aí depois que passa pelos pareceres das comissões, a matéria vai a plenário. E aqui tem uma diferença bastante significativa em relação ao processo da Câmara Federal e do Senado Federal. Lá existe o poder terminativo, ou seja, uma comissão pode decidir em nome da Casa. Na Câmara Legislativa nós não temos isso, com exceção das indicações. As comissões não têm poder terminativo. E aí o aluno vai ao regimento interno e encontra lá uma expressão chamada parecer terminativo. Parecer terminativo é uma coisa, poder terminativo é outra. Tem que entender a diferença, isso a gente explica na aula. Pois bem, vai ao plenário. E aí o plenário tem 2 fases importantes ali. Uma é a discussão, quando cada parlamentar, da forma mais livre possível, expressa a sua posição em relação àquela matéria que está em debate. E os argumentos que ele pode usar para ser favorável ou contrário é da escolha dele. Pode, inclusive, usar
argumentos de natureza acadêmica, técnica, exclusivamente política, sociológica, filosófica, religiosa, do jeito que quiser. Depende das concepções dele. E aí, durante essa discussão, o deputado pode ainda, uma segunda vez, apresentar emendas. Então, pode apresentar emendas nas comissões, em cada comissão abre-se um prazo de emendas, e também depois durante as discussões. Então, se concluir a discussão com emenda, retorna às comissões. Se não concluir com emendas, aí vamos à votação, que é a última fase dentro da esfera Câmara Legislativa e do Poder. Aí depois o restante é decorrência disso. Então vamos à votação. Aí as regras de votação, o quórum necessário, essa coisa toda, maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, depende de cada matéria, e isso é explicado, evidentemente, lá nas aulas. A votação, por sua vez, assim como a discussão, pode depender de uma votação, a que nós chamamos de turno único, ou a duas votações, que nós chamamos de 2 turnos. As matérias sujeitas a turno único: as moções, que é uma espécie de proposição, os requerimentos e os recursos. E também os projetos de decreto legislativo e alguns projetos de resolução. Bom, decreto legislativo e resolução na Câmara depende da matéria. Se a matéria for voltada para dentro da Câmara Legislativa, nós chamamos de matéria interna corporis, é projeto de resolução. Se os efeitos forem para fora da Câmara Legislativa, nós usamos o decreto legislativo. Mas a fronteira entre um e outro não é muito nítida não, viu? Às vezes há conflito entre as normas. Mas, de qualquer forma, moção, requerimento e recurso, o plenário decidiu, morreu. PDL e PDR, assim, aqui estão as matérias que dependem, que são sujeitos a turno único de PR, né? Mas, aí vai a votação. Se for rejeitado, qual a consequência? Tem como ter recurso do plenário? Não, porque o plenário vai recorrer a quem? Não tem recurso. Então, isso vai para o arquivo. Se for aprovado, PDL e PR, sendo aprovado, vão para a promulgação. Detalhe importante aqui, hein? Não aparece aqui a palavra sanção. Por quê? Porque são matérias PR e PDL, são matérias privativas da CDF e, portanto, não vão ao governador, e o governador não dá pitaco nessa matéria, tá? Vão direto à promulgação. E quem promulga isso? O presidente. Tá? E tem para isso 10 dias úteis. E após a promulgação, vai à publicação. E a partir da publicação é que tem validade legal. Projeto de resolução, aliás, resolução agora, publica-se no Diário da Câmara e decreto legislativo tem de ser publicado no Diário do DF. Ok, passemos para o outro lado. As matérias sujeitas a 2 turnos, você tem primeiro e tem segundo, correto? Então nós temos apelo, proposta de emenda lei orgânica, PLC, PL e os PRs com essas matérias aqui: alteração do regimento interno, polícia legislativa, ou polícia interna da CDF, criação ou extinção de cargos e os regulamentos administrativos da CLDF, sujeito aos 2 turnos de discussão e votação. Se for rejeitado, vai para o arquivo e não cabe recurso, viu? De decisão do plenário não cabe recurso. Se for aprovado, aí nós temos um interstício. Interstício é aquilo que está entre. Inclusive vem daí a palavra latina, né? Inter é entre, e esse estício vem do verbo estar, que é uma forma alomórfica do verbo estar em latim. Interstício é estar entre. Para nós é o que? É um intervalo de tempo entre um ato e outro ato, ok? Então, o interstício normal é de 2 dias, mas para a proposta de emenda lei orgânica é de 10 dias. Votar uma proposta de emenda lei orgânica no primeiro turno, tem que esperar 10 dias corridos, porque é o prazo da lei orgânica, para uma segunda votação.
Daqui eu não consigo ler o que eu escrevi lá. Assim, apelo a 10 dias corridos, ok. Os outros prazos são em dias úteis, porque eles são regimentais. E aí nós vamos a segundo turno. Mesmo resultado. Pode ser que seja aprovado em primeiro turno e rejeitado no segundo turno. Ou emendado no segundo turno. Se for rejeitado, vai para o arquivo. Se for aprovado, aí depende. Se for proposta de emenda lei orgânica ou projeto de resolução, não vão para o governador. O governador só participa da fase final ou complementar do processo legislativo no caso de projeto de lei e projeto de lei complementar. Proposta de emenda lei orgânica e projeto de resolução vão à promulgação, e aí depende, né? Se for PR, vai para o presidente, e se for pelo, vai para a mesa diretora. Então são detalhezinhos lá da construção do processo legislativo. E após a promulgação, vamos à publicação. Bom, e se for PLC, projeto de lei complementar, ou PL, aí o governador participa. Ele vai dizer se gosta ou se não gosta da matéria, ou se gosta ou se não gosta daquilo que a Câmara aprovou, né? E para isso ele tem 2 critérios, um de natureza jurídica, chamado de veto constitucional ou jurídico, e outro para verificar se aquela matéria, da forma como a Câmara aprovou, se ela atende aos interesses públicos ou ao interesse público. Se atender, ele sanciona. Se ele entender que não atende, ele veta. Então pode vetar por motivo de interesse público ou por questões relacionadas à constitucionalidade. E aqui, claro, o conceito de constitucionalidade é muito mais amplo do que o conceito de constitucionalidade usado pelo Supremo ou pelo TJ para analisar a DIN. O governador pode dizer que a matéria fere elementos jurídicos baseados em lei. Já o Supremo entende que isso não pode ser fazer isso em controle de constitucionalidade. Bom, então o que o governador pode fazer? Ele pode sancionar. Se ele sancionar, vai à promulgação. São 2 atos diferentes, viu? Sanção e promulgação. E uma vez promulgado, ele tem um prazo de 48 horas só para isso, vai para a publicação. Mas o governador, como eu disse, pode vetar. Aí o processo não termina com o veto. Então, se ele vetar, a matéria volta para a Câmara analisar. Se o veto for mantido, é porque o projeto foi rejeitado. E se for rejeitado, vai para o arquivo. A Câmara, porém, pela maioria absoluta dos seus membros, maioria absoluta da Câmara, a Câmara tem 24 deputados, vão ser 13 deputados, pode rejeitar o veto. Então, se o veto for rejeitado, aí o governador ficou vencido na questão. Aí, esse projeto rejeitado agora já é lei, viu? Volta para ele, e é obrigatório voltar para o governador, a fim de que ele faça a promulgação. Até hoje, na história do Distrito Federal, nenhum governador promulgou lei decorrente de veto dele, tá? Mas, mesmo ele nunca tendo feito isso, e acredito que nenhum o fará, tem de voltar para ele tem 48 horas para fazer a promulgação. Se ele não fizer a promulgação, cabe ao presidente da CLDF fazer, também em 48 horas. E se o presidente não o fizer, aí vai para o vice-presidente fazer, e o vice-presidente não tem a quem deixar que faça, ele é obrigado a fazer, ok? Então, feita a promulgação, nesse prazo de 48 horas, né, logo em seguida vai a publicação. E aí nós encerramos o processo legislativo de uma forma bastante rápida, corrida aqui para vocês, mas isso vai algum tempo para dar aula. Agora vai um tempo muito maior para preparar, viu? Você fazer todos esses esquemas. Foram horas e mais horas de ajustar tudo, demora muito mais, tá certo? Então isso evidentemente que é só uma correria que não, um pouquinho tempo para vocês, não foi aberta a pergunta, não tem nada, mas essa é uma dos nossos vídeos aulas, tá certo? E como o professor Álvaro disse,
aproveitei um tempo que eu tinha e peguei o regimento interno e comentei todo com a memória que eu tinha da casa, que tenho até hoje, né? Então tenho o livro, Regimento Interno, foi preparado para o primeiro edital, que saiu em agosto do ano passado, mas de lá para cá nós temos apenas 3 ou 4 alterações, e alterações bem irrelevantes. Eu já preparei e caminho por e-mail para quem quiser. Então, se alguém tiver interesse depois no livro, eu não sei como é que o professor vai aceitar isso comigo, alguns aqui já têm o livro, né? É só entrar em contato num desses telefones. Esse de cima é o meu, que é absolutamente novo, tive que trocar minha linha, e o de baixo é da minha filha, que também faz a comercialização, a gente se entende. Tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e muito obrigado pela atenção.